Todos os dias, um prisioneiro se jogava com toda a força contra o muro dos fundos, tentando destruí-lo usando apenas o próprio corpo para conseguir fugir. A princípio, aquele comportamento parecia completamente insano, mas de forma inesperada, ele acabou conquistando a admiração de outro prisioneiro, que decidiu se juntar àquela tentativa absurda. Os dois passaram a bater contra o muro sem parar, e o mais inacreditável aconteceu. Depois de tantos impactos violentos, a enorme e aparentemente indestrutível parede começou a apresentar rachaduras. Enquanto isso, os guardas, sem perceber o que estava acontecendo, apenas zombavam dos dois, perguntando se eles tinham enlouquecido. A provocação dos guardas, porém, despertou ainda mais a determinação dos prisioneiros. Com um grito de incentivo, todos os detentos que estavam no pátio durante o horário de recreação começaram a correr em direção ao muro de quase 2 metros de espessura, como se estivessem em uma missão. Mas o resultado não foi o esperado. Eles não conseguiram derrubar o muro e, em vez disso, acabaram se machucando com os impactos. Os guardas ficaram completamente sem entender como alguém podia ser tão insistente. Aquela tentativa de derrubar o muro continuou durante 2 meses inteiros, mas não apresentava nenhum resultado. A maioria dos prisioneiros já havia perdido a esperança. Apenas os dois que começaram tudo continuavam determinados. Foi então que, justamente quando eles se preparavam para mais uma investida, ouviram um barulho estranho e ensurdecedor. Ao olharem para o céu, viram algo inacreditável. Um avião de combate descontrolado, deixando uma enorme trilha de fumaça, vinha em alta velocidade na direção da prisão. Pouco depois, a aeronave caiu do lado de fora da prisão. Uma explosão ensurdecedora tomou conta do local, enquanto uma enorme nuvem de fumaça se levantava do lado de fora dos muros. Antes que os prisioneiros conseguissem entender o que havia acontecido, inúmeros destroços foram lançados pelo ar, espalhando-se em várias direções. Por sorte, eles conseguiram se desviar a tempo e escaparam por pouco de serem atingidos. Ao perceber a situação, os guardas não perderam mais tempo. Pegaram os cacetetes e correram para o pátio, ordenando aos gritos que todos voltassem imediatamente para as celas. Mas um dos prisioneiros percebeu que havia algo estranho. De repente, ouviu-se um forte estalo atrás deles. Em seguida, inúmeras rachaduras começaram a surgir por toda a extensão do muro. E diante dos olhos de todos, a enorme parede finalmente desabou. Todos ficaram completamente paralisados com aquela reviravolta inesperada. Até mesmo algumas pessoas que passavam pelo local ficaram sem entender o que estava acontecendo. Um senhor que estava por perto, sem saber de nada, ainda cumprimentou o porteiro antes de olhar novamente para o caos que se formava atrás dele. Foi então que um dos prisioneiros finalmente percebeu a oportunidade. Ele deu um grito e começou a correr. Enquanto todos ainda estavam tentando entender o que estava acontecendo, ele foi o primeiro a escapar da prisão. Ao verem o primeiro homem fugindo, os outros finalmente saíram do estado de choque. Todos começaram a gritar e correr em direção à abertura com a maior velocidade possível. A prisão mergulhou imediatamente em um enorme caos. Os guardas tentaram impedir a fuga de todas as maneiras, mas não conseguiram conter centenas de prisioneiros ao mesmo tempo. No fim, só puderam assistir, impotentes, enquanto os detentos atravessavam um enorme buraco no muro e desapareciam em fuga.